Olá pessoal, boa tarde. Eu nesse primeiro momento quero estar apresentando para vocês aí o nosso plano de ensino para esse segundo semestre de 2020, que a gente ainda não tem uma data pré-determinada, mas a gente continua aí com o ensino remoto emergencial. Então eu fiz um planejamento, no semestre passado esse planejamento deu bem certo. Então, no final do curso, eu fiz um questionário avaliativo, pedi para os alunos do primeiro semestre avaliar como que foi o curso. Isso ajudou a fazer alguns ajustes, mas assim, mais de 90% deu tudo certo, fluiu de uma forma bem correta e bem tranquila, e espero que para esse semestre a gente também consiga fazer isso. Então eu fiz esse planejamento e deixo aí para vocês estarem verificando, tá? Nisso aí eu falo a respeito da disciplina, os objetivos, a forma didática, a forma avaliativa, as referências bibliográficas. Então eu tento passar isso aí para vocês de uma forma resumida e objetiva, tá? Então, como eu vou explicar lá para vocês, né? E a ideia que a gente tem é essa, que a construção de uma rodovia tem por princípio fazer a conveniência em facilitar o transporte seguro de forma confortável de pessoas e cargas entre locais de interesse. E dessa forma, uma rodovia deve ser projetada com critérios técnicos e econômicos. A gente vai ver também que, além desses critérios técnicos e econômicos, a questão da parte ambiental, né, ambientalmente correto, que exige do projetista conhecimentos básicos de todos os elementos envolvidos na construção da mesma. Então, um projeto rodoviário não engloba apenas o que a gente vai ver aqui. A gente vai ver aqui a parte geométrica, né? Vocês vão pegar uma planta, um levantamento planimétrico, vai estudar possibilidades de ligar um ponto ao outro, né? De fazer uma via aí de forma segura, econômica, tecnicamente viável, socialmente abrangente e ecologicamente correto, tá? Ambientalmente correto, desculpe. Então essa é a forma, né, da gente trabalhar. Mas vocês vão ver que um projeto completo, ele precisa, né, do estudo de solos, da parte do estudo hidrológico, drenagem, pavimentação. Vocês vão ver que tem várias outras áreas aí envolvidas, tá? Então, entre os vários componentes que faz parte do projeto da rodovia, a nossa disciplina recai sobre os aspectos geométricos que uma via tem. Então, quando vocês pegam lá, como eu falei, né, um levantamento plano e altimétrico com o objetivo de ligar um ponto ao outro, o caminho mais certo seria uma reta. Mas a gente sabe que isso é impossível. Então a gente vai ter vários obstáculos do qual a gente precisa desviar. A cada desvio desse, a gente vai ter um ponto de interseção. E nesse ponto a gente vai concordar, né? A gente vai fazer o desvio e a cada ponto desse a gente vai concordar aí através de uma curva. Então a gente vê essa parte geométrica aí, tá? Atendendo os quesitos da norma também. Os capítulos que a gente vai ver aqui na disciplina, eles se referem aos elementos que a gente usa no projeto, tá? Que são considerados importantes para definir as diretrizes do futuro traçado da via, né? E das ferramentas para o desenvolvimento de projetos. Então, o ensino da disciplina de estradas, oferecida pelo Departamento de Transportes e Geotecnia, como uma disciplina obrigatória para o curso de graduação em Engenharia Civil, tem como objetivo geral proporcionar aos alunos conhecimentos específicos para o desenvolvimento do projeto geométrico de uma rodovia, que dá base também para projeto ferroviário. A gente vai ver que o que a gente vê aqui, a gente consegue absorver uma gama de informações que servem também para ferrovias, tá? Então, dentro da ementa proposta aí,
Vocês vão ver algumas considerações gerais, que vai vir no capítulo 1, as características básicas para se fazer o projeto geométrico da via, né, alguns princípios básicos aí, antes de estar fazendo os cálculos, né, alguns parâmetros que a gente precisa definir antes, os estudos de traçado, os elementos geométricos que envolvem uma estrada, uma rodovia. Vamos estudar as curvas horizontais circulares, que são essas curvas que são usadas para fazer essa relação aí com as retas, né? A gente trabalha com curva horizontal circular simples e curva com transição. Vamos estudar a parte de superelevação, que eu vou estar explicando tudo mais à frente um pouquinho. Superlargura, curvas verticais e noções de terraplenagem, para depois, quando vocês forem fazer construção de estradas lá com o professor Soldati, tá? Ele dá continuidade a essa parte aí de terraplenagem. A estratégia didática que eu vou utilizar aqui é o uso da plataforma Moodle, apoiada em videoaulas. Essas videoaulas contêm slide, foto, filme, permitindo qualquer esclarecimento pelo aluno através das formas de comunicação. Através do e-mail, vocês podem comunicar comigo, o WhatsApp eu deixei para vocês lá na página, mandei para vocês por e-mail meu número do WhatsApp, vocês podem me enviar na hora que vocês quiserem para esclarecer qualquer dúvida a respeito das aulas, dos trabalhos. E uma outra estratégia didática também muito boa é esse trabalho prático que eu vou passar para vocês. Eu vou passar um trabalho prático de um projeto geométrico de estrada, vocês vão fazer em grupo, vão poder trocar ideias, vão poder tirar dúvidas. Vou passar para vocês uma planta, um levantamento planaltimétrico. Vocês vão identificar o local, vão usar o Google, né, para poder achar esse local, para facilitar para vocês verem a questão ambiental e vão começar a trabalhar aí, definir qual que é a melhor diretriz aí para fazer uma via, tá? Esse projeto, vocês vão fazer um projeto completo, desde a definição da diretriz até o cálculo das curvas verticais. Os relatórios vocês vão fazer para mim, esse trabalho eu vou explicar para vocês depois, eu vou dividir ele em 3 partes. Vocês vão me entregar esse trabalho em 3 partes. A primeira parte vai ser um relatório preliminar, inicial, falando do local, onde é o local, qual que é o objetivo da via. Então, vocês vão digitar, vão poder usar o computador para digitar esse relatório. Podem olhar o manual do DENIT, tá? Eu vou explicar também como que vai ser esse relatório, né? Tem que ter uma introdução, um objetivo, a metodologia que vocês vão usar, né? Concluir aí a respeito das propostas de vias feitas, ter uma conclusão e não esquecer de colocar as referências bibliográficas. Então, é um trabalho que, atrelado ao conteúdo da disciplina, deixa vocês aptos a concluir qualquer projeto, fazer qualquer projeto, verificar, comparar, né, também com os programas aí de computador que auxiliam nos projetos, tá? Fazer consultoria na área. Então, vocês vão ter aptidão aí para um projeto completo de estradas. O recurso didático utilizado aí vai ser em forma de uma apostila que eu vou passar para vocês aí no material dentro do Moodle, com todas as notas de aula, tá? E constante bibliografia. Essa apostila não exclui o uso de livros ou outras referências, que eu deixo aí para vocês também no final desse material. Além de tudo, as aulas, aqui está faltando, né? As aulas gravadas vão estar disponíveis para acesso na plataforma, né? Porque às vezes o aluno não consegue acessar, né, de imediato no dia. Essas aulas vão ser gravadas, tá? Que vocês vão poder acessar a todo momento também. Lá ajuda a esclarecer as dúvidas, tá? Além de tudo, vai ter os slides das aulas também, o recurso que a gente vai usar. A avaliação será através de 2 atividades avaliativas, contendo teoria e exercício, tá? E um trabalho prático em grupo, conforme eu acabei de falar. E a nota final será por média ponderada.
As duas atividades avaliativas, 30 pontos cada um, somando aí 60, e o trabalho prático com 40. Então, conforme o calendário aí, eu já tinha feito uma consulta, né, que na semana aí não tinha nada marcado. A gente vai ter atividade avaliativa, vocês sabem que ela vai ficar disponível para vocês 24 horas, né? Então vai ser colocada na terça-feira, às 13 horas do dia 2, quando for no dia 3, às 13 horas, encerra, tá? Então a nossa primeira atividade avaliativa vai ser no dia 2 de fevereiro, fica disponível até o dia 3, às 13 horas. Como eu falei, valor 30 pontos. A segunda atividade avaliativa, também a mesma coisa. Vou disponibilizar no dia 16, às 13 horas. No dia 17 estarei recolhendo. Valor 30 pontos. E o trabalho final, vocês vão me entregar a última etapa até o dia 17 de março. E o trabalho, como eu falei, 40 pontos. Quais as habilidades que o profissional de engenharia civil tem com essa disciplina? Então, vocês vão poder elaborar um projeto completo, um projeto geométrico de rodovia, desde o traçado da planta, do eixo, da diretriz, fazendo a concordância entre tangentes e curvas, como eu falei com vocês, né? O dimensionamento dessas tangentes e curvas, qual vai ser o valor, né? Estuda as curvas, todos os parâmetros dela, né? O perfil do terreno, a concordância vertical, então através do perfil do terreno a gente, né, faz as rampas, as concordâncias verticais, tudo isso inserindo aí os parâmetros recomendados quanto à segurança viária e as normas pertinentes. Também vocês vão estar aptos a desenvolver notas de terraplenagem e determinar o momento de transportes para operação de compensação, empréstimo e botar fora, que vai ser a nossa última unidade. Também respeitar as regras de segurança e se interessar pelos fundamentos teóricos para se tomar decisão com relação à política pública, tanto de desapropriação quanto de meio ambiente. Então, dentro do projeto, tem que tomar muito cuidado. Desapropriação e projeto de meio ambiente. Isso onera muito o custo do projeto. Então, se der para sair fora de desapropriação, sai fora, tá? O máximo possível também das questões ambientais para não ter que arcar com esse custo aí. Então, dentro do conteúdo programático, nós temos como considerações gerais uma introdução, onde eu vou falar para vocês aí, né, das rodovias, né, a função da rodovia, como que está a situação do sistema rodoviário no Brasil, como está a matriz de transporte brasileiro, né? A evolução, o ponto também aí, a evolução do meio de transporte, a história, né, dos meios de transportes, além desde os primeiros caminhos lá, né, traçado por Adão e Eva até as rodovias atuais. Como que está a situação atual do Ministério de Transportes, que hoje não é o Ministério de Transporte, é o Ministério da Infraestrutura, tá? Qual foi a sua evolução cronológica, a competência, falar sobre o Plano Nacional de Viação, os estudos para a construção de uma estrada. Então, né, quais estudos que a gente faz para fazer o traçado de uma estrada? Estudo ambiental, faça estudo do traçado, um estudo do tráfego da via, estudos socioambientais. Então, esse capítulo ele é bem teórico, ele é extenso, então eu dividi ele em 3 etapas para não ficar muito cansativo, vocês poderem estar acompanhando o vídeo aí, tá? Dentro dessas etapas aí para construir uma estrada, eu vou falar de reconhecimento, das tarefas feitas na etapa de reconhecimento. Vou relembrar para vocês aqui alguns acidentes topográficos, sei que vocês viram lá em topografia, mas a gente vai relembrar alguns aqui, porque vocês precisam pegar uma planta topográfica e identificar esses acidentes. Vou falar sobre a exploração de um traçado que trata-se do anteprojeto da rodovia, quais são os tipos de exploração utilizada, tá? A clássica, que é a mais completa e alocada, quando é feita no próprio local.
A classificação das rodovias aí é uma... Vocês já viram lá em transporte, mas a gente vai até relembrando aí em relação às condições técnicas, a função dela, orientação geográfica, aspecto político-administrativo, a natureza da superestrutura e dos níveis de serviço. Aí com isso a gente vai estar concluindo essa unidade 1. Aparentemente, a gente enxerga o seguinte, que a melhor solução para ligar dois pontos é uma reta, de uma estrada é uma reta, né? A diretriz geral é uma reta. Mas isso seria possível caso não tivesse nenhum obstáculo entre esses dois pontos, ou algum ponto de interesse que forçasse a desviar a estrada de seu traçado ideal. Então, às vezes, por questão topográfica, tem um traçado ideal, mas às vezes existe um interesse econômico-social que a gente faz o desvio desse traçado. Também, quando a declividade da região é muito íngreme, né, de modo que não é possível lançar o eixo da declividade com valor inferior aos valores admitidos, deve-se também desenvolver um novo traçado. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, quando vamos supor que quer unir um ponto, né, no alto, no topo de uma elevação, até um ponto mais baixo. Lógico que o caminho mais curto seria a reta. Só que por questões topográficas, de declividade, de rampa, a gente sabe que não é possível, né? Então, vai tentando fazer de formas aí, né, através, no caso aqui, de curvas de níveis mais suavizadas para poder chegar até o ponto de interesse. Então, quando a gente traça a diretriz, né, a gente vê que cada ponto desse de interseção, a gente vê aí que é concordado por curvas. Esse exemplo que eu mostrei anteriormente aqui, ó, se a gente for observar aí no levantamento, é mais ou menos esse esquema aí, ó, né? Aqui a gente tem que vencer uma altitude de 200 metros, então faz acompanhando aí, suavizando aí através de rampas, uma curva de nível, né, de forma mais adequada. Aqui a gente está vendo um talveg, um curso d'água, né? Então, do ponto A até o ponto B, se a gente for pensar em fazer uma reta, mas aqui foi acompanhando a declividade e a gente vê que é parecida aí com um curso d'água, por isso que vai paralelo ao longo do curso d'água. Isso aqui vocês vão identificar, né, lá na planta topográfica como um talveg. Aqui outra forma que a gente vê aí, né? Então, se eu fosse fazer o caminho mais curto, eu vou unir o ponto A ao ponto B. Aí eu vou precisar fazer movimentos de terra que, nesse caso, acompanhou pela curva de nível, evitando aí, estende um pouquinho mais, né? Mas em compensação não faço grandes movimentos de terra. Outro exemplo aqui, se eu for fazer o caminho mais curto, vou unir o ponto A até o ponto B. Esse ponto A está mais ou menos numa cota 105, para chegar numa cota 105 AB, né? Mas o caminho mais curto, o caminho mais adequado, desculpa, levando em consideração a topografia da região, foi passar por esse ponto, que é uma garganta, aqui é uma garganta, né? Porque se fosse no caso aqui, como a altitude, aqui a cota está aumentando, né? A gente tem uma altitude, então no caso aqui eu teria que ter um túnel, né? Então é uma grande obra de arte especial, né? Grandes movimentos de terra. Então, o mais adequado é passando pela garganta, chegando aí, ligando um ponto ao outro. No capítulo 2, eu vou falar para vocês algumas características básicas para desenvolver o projeto. Então, a partir do momento que eu estou com o meu levantamento plano e altimétrico e esses pontos onde eu quero unir, fazer essa via, a primeira coisa que eu tenho que fazer, classificar o relevo da região. Então, de um ponto ao outro, eu vou verificar a declividade. Através dessa declividade, eu vou entrar numa tabela que eu vou mostrar para vocês, para me classificar se o relevo é um relevo plano, ondulado ou montanhoso. Qual que é a diferença disso? Que as nossas tabelas, elas são em função do relevo. E vocês vão ver que quanto, né, o relevo mais íngreme o relevo, pior é. Pior para fazer o projeto, pior para fazer a locação, pior para fazer a obra, mais caro, tá? Então,
quanto o relevo é mais plano, melhor. Mas isso é muito difícil de acontecer, né? Então a gente tem que primeiro classificar o relevo. Também, depois que classifico o relevo e que eu sei, né, qual a classe, né, em relação ao número de veículos que vai passar por aquela via, eu sei qual que vai ser a classe e o relevo eu vou adotar a velocidade. Qual que vai ser a velocidade da via, né? Então eu vou na tabelinha, vou cruzar os dados de número de veículo e relevo, vou achar qual que é a velocidade que eu vou usar, tá? Então, em função da velocidade e do tipo de via, eu vou determinar qual que é a capacidade que a via tem. Qual que é a média de veículos que vai passar por uma determinada seção em um tempo T. A gente consegue determinar aí. Também aqui vai ser apresentado para vocês os veículos de projeto. A minha via que eu estou planejando, que eu estou projetando, quais os tipos de veículo que vai passar? É apenas veículos de passeio utilitários? Ah, no máximo vai passar um caminhão cegonha. Não vai passar mais do que isso. Se for, não, a minha via vai ter até caminhão bitrem. Então a gente sabe que vai ser diferente. Então eu tenho que saber quais os tipos de veículos, cada um deles tem distância entre eixos diferente, a facilidade de manobra é diferente. Então, para me projetar as curvas, né, e acostamentos e etc., eu preciso saber qual que é o tipo de veículo. Outro item é a distância de visibilidade. Nós vamos estudar aqui distância de visibilidade de frenagem, ou também chamada de parada, e a distância de visibilidade de ultrapassagem. Essa distância de frenagem é a distância mínima que o condutor tem, né, para quando ele olhar um obstáculo, alguma coisa, ele reagir e com o tempo, né, para fazer algum tipo de manobra. E a distância de visibilidade de ultrapassagem a gente obtém por tabela. No capítulo 3, vocês vão ver quais são os elementos geométricos das estradas. Todos os elementos aí. Então, através dos levantamentos dos elementos plano-altimétricos, a gente tem as tangentes, as curvas para fazer a concordância horizontal. Nos elementos altimétricos, vai obter o perfil longitudinal. Depois do perfil obtido, eu vou ter qual que vai ser o grade dessa estrada. Então, eu tenho o perfil natural do terreno. Depois do perfil natural do terreno, eu vou começar a fazer os grades. Com o grade pronto, eu consigo obter a seção transversal, ou seja, seções a cada estaqueamento. Tá? Se o estaqueamento é de 10 em 10, eu tenho que obter seção, né, desde dentro da faixa de domínio, tá, da minha via. Seções a cada estaqueamento. A infraestrutura e a superestrutura rodoviária, né, a infraestrutura comporta de obras da infraestrutura que engloba aí a parte de terraplenagem, drenagem, tá? E a superestrutura é a plataforma da rodovia, onde lá vocês vão determinar aí aonde vai ser a faixa de domínio, que é aquela que pertence à via, tá? Do qual ela tem que ser preservada, a via, essa área tem que ser preservada apenas para pertencer à rodovia. Os acostamentos, a faixa de rolamento. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os elementos da plataforma ferroviária, que consta do lastro, dormente e trilho, só para dar uma comparada aí, tá? E também tem faixa de domínio, né? Porque a gente sempre fala um pouquinho da ferrovia aqui também. Depois, já que eu tenho todo esse embasamento teórico, todos esses dados, todos os parâmetros, e já sei como que eu vou obter minha diretriz, com as diretrizes pronta, eu vou fazer concordância entre essas retas. Como que eu vou fazer a concordância? Usando a geometria aí, curva circular. Então, primeiramente, a gente vai ver a curva circular horizontal, que é a curva simples, que ela é mais usada por uma via de classe 4, tá? Onde é uma via não pavimentada, uma via que não tem grandes movimentos. A norma fala que a classe é adotada em função da velocidade dos veículos e do relevo, tá?
Só que o DENIT tem aconselhado que se use já a curva de transição, tá? Classe 1, classe 2, classe 3, a gente não trabalha mais com a curva circular simples, deixa apenas para a classe 4, tá? Em alguns casos. Mas no mais é trabalhar com curva de transição. No trabalho que eu vou passar para vocês, vocês só vão usar a curva de transição, tá? Mesmo que a tabela da norma fala que pode adotar a curva simples, vocês vão usar a curva de transição. Dentro desse capítulo 4, eu vou falar a respeito da sequência de procedimentos que é feita para fazer o projeto. Depois de toda a sequência do projeto, né, determinado lá as curvas, as tangentes e tal, nós vamos fazer o estaqueamento dentro da diretriz. Com o estaqueamento pronto, a gente gera a planilha de locação e o cálculo das visibilidades. Depois entra o capítulo 5, como eu falei, é um tipo de curva adotada aí para concordar as retas, é uma curva melhor, o projeto fica mais demorado, né, mais oneroso e tudo, mas é uma situação melhor. É um tipo de curva utilizada nas vias, onde dá mais tranquilidade, conforto para quem está fazendo uso da via. Então, vou fazer quais são os tipos de curva de transição, quais são os elementos dessa curva. Depois que calcular todos os elementos, a mesma coisa. Nós vamos fazer a parte de estaqueamento e locação dessas curvas. Após tudo pronto de curvas, né, das curvas horizontais estabelecidas a tangente, tem dois outros parâmetros importantes, superelevação e superlargura. O que é isso? O veículo, quando ele sai da reta que vai entrar na curva, dependendo da velocidade que ele está transitando sobre a via, na hora que ele entrar pela curva, ele tende a sofrer a força centrífuga. Para evitar isso, é criada uma elevação nesse trecho em curva de forma gradativa, para quando o veículo sair da reta e entrar na curva, com a mesma velocidade com que ele estava, né, não precisar debrear, não precisar frear muito rápido, ele faça a curva de forma segura, né, de forma segura, e sem sair da pista. Então, nós vamos ver como que determina essa superelevação. Essa superelevação, ela é obrigatória, nós vamos ver. Existe a forma, a gente vai usar uma tabelinha em casos onde dispensa, que dependendo do valor do raio, dispensa a superelevação. Agora, dependendo, é necessário que se calcula essa superelevação sim. Ou seja, curvas com raios muito pequenos, provavelmente vai pedir a superelevação, tá? E essa superelevação, ela tem que dar de forma bem distribuída, por isso que a gente vai ver como que é esse diagrama, que é a distribuição dessa superelevação ao longo de toda a curva. Caso não seja necessário o cálculo da superelevação, a gente adota uma superelevação mínima, que é o valor mínimo utilizado para o escoamento das águas, da chuva, tá? Então, existe esse mínimo aí, caso, na hora que verificar a tabela lá, falar com essa velocidade e com esse raio de curva, dispensa a superelevação. Ou seja, a gente não precisa fazer todo o cálculo, mas sim adotar o valor mínimo para o escoamento da água da chuva. Assim como para a superelevação, tem para a superlargura. Nós vamos utilizar aí a metodologia de Walsh-Palazzo, que é uma equação simples que trabalha de acordo com o número da pista, né, a distância entre os eixos do veículo, por isso que eu falei que é importante a gente saber o tipo de veículo que vai passar sobre a via. Então, a gente vai adotar essa equação, vai achar o valor da superlargura e vai ver como que isso vai se distribuir ao longo da curva. A superlargura é a mesma situação, tá? Para evitar aí para o veículo fazer, né, sair da reta e pegar a curva e fazer esse percurso aí de forma segura, tá? A gente vai ver como que essa distribuição se dá e a gente vê que são parâmetros importantes aí. A superlargura é a mesma coisa que a superelevação. Vai usar sempre? Não, nós vamos usar a tabelinha. A tabelinha vai falar se eu preciso usar ou não a superlargura. E o que a norma fala em relação ao valor mínimo, né,
valor de arredondamento em relação tanto à superlargura quanto à superelevação. Depois de cada unidade dessa aí que eu estou falando com vocês, capítulo 4, 5 e 6, vocês podem ver que a gente sempre vai estar fazendo exercícios aí a respeito, e fora o que vocês já vão estar fazendo no trabalho, tá? Para poder estar aprendendo a calcular isso aí. Depois vem as curvas verticais, tá? Depois que eu já tenho, né, a minha diretriz com todas as curvas, tudo calculado, eu vou fazer o meu perfil longitudinal. Ou seja, o que é o meu perfil longitudinal? Eu vou traçar, vocês vão fazer no papel milimetrado, porque aqui vai ser na munheca, né? Assim como todos os cálculos anteriores que eu falei, a única coisa que vocês vão usar o computador é para redigir o relatório, né? Vocês vão usar o computador para isso. Depois, no final, na hora de fazer o estaqueamento, tá? Para fazer a alocação. Vocês vão usar um Excel, vou deixar. Fora disso, tudo é calculado na munheca. Vai fazer o perfil da minha via. Então, vocês vão pegar um papel milimetrado. No eixo das abscissas, vai colocar as estacas. No eixo das ordenadas, as cotas. Tá? Lembrando que as ordenadas, a escala tem que ser 10 vezes maior do que a das estacas. Porque senão nem aparece. Na hora que você começar a plotar os valores de cota, vai dar praticamente uma reta. Então, tem que ser 10 vezes maior que da estaca, tá? Então, se um é 1 para 2.000, a outra é 1 para 200, ok? Então, depois de ter definido o meu perfil longitudinal, eu vou marcar onde vai ficar as rampas, né? Ou seja, onde eu vou precisar cortar e aterrar. Onde eu precisar cortar e aterrar, eu vou ter minhas rampas. Essas rampas eu vou ver se a declividade delas está dentro da norma. Se estiver dentro da norma, eu vou também fazer a mesma coisa do que no horizontal, né? Eu vou concordar curvas aí entre essas rampas, só que aqui a forma de calcular é diferente. Nós vamos estar trabalhando com a parábola de segundo grau. Então, nós vamos ver todos os pontos e elementos dessa parábola, calcular ela, né? Obter a expressão dela, o raio, tá? Qual que é o ponto mais alto e mais baixo da parábola? Isso aí ajuda por questão da drenagem. Para os projetos de drenagem, a gente tem que obter qual que é o ponto mais alto e mais baixo da parábola. E a gente vai ver qual é a sequência utilizada para fazer o projeto. Alguns exercícios também a gente vai ver aqui e vocês vão fazer isso lá no trabalho também. Tudo calculando, vocês vão colar numa folha de papel maço aí para depois me entregar o trabalho, tudo calculado direitinho, tá? E por último, noções de terraplenagem. Eu vou mostrar para vocês aqui como que se obtém, né, esse cálculo de áreas e volumes aí, como que se distribui os materiais escavados através do diagrama de massas, ou seja, o diagrama de Bruckner, tá? O diagrama de Bruckner que é o mais utilizado aí para fazer o cálculo dessa distância média de transporte também, tá? Então, eu finalizo com essas noções de terraplenagem aí, para depois vocês estarem dando continuidade aí com o professor Soldati, ok? Pronto, agora dentro do planejamento aí, nós temos como bibliografia básica o livro do Antas, que é um livro muito bom, tá? É um livro de 2010. Algumas tabelinhas que vocês têm que ficar de olho, tá? Dentro do material didático que eu estou passando para vocês, todas as tabelas já estão atualizadas. Os livros costumam ter tabelas muito antigas, tá? Então, sempre usa a tabela ou do manual do DENIT ou a tabela que eu passar para vocês. Do livro, vocês conferem para ver se está batendo, tá? Então, esse livro do Antas é muito bom e ele também traz a parte ferrovia, tá? O livro do Dibert, John Dalton, Dibert e outros também é um livro que fala sobre planejamento e execução e manutenção de rodovias. O manual do DNR, então alguns aqui ainda estão com o DNR, mas está lá dentro da página do DENIT, é porque não, né, precisou ainda ser reavaliado, não está dentro das normas ainda. Estudos
diretriz básica para elaborar estudos e projetos rodoviários, tem lá, tudo na página do DENIT disponível, tá? O manual falando sobre a apresentação, como que deve ser a apresentação dos relatórios, o manual para estudo de tráfego, igual eu tinha contado lá para vocês, né, que é necessário fazer um estudo de tráfego para poder fazer o projeto da via, e assim vai, tá? Então tem vários manuais aí dentro do DENIT que está disponível nesses endereços aí que eu coloquei para vocês, tá? Tem esse livro do LI, Introdução ao Projeto Geométrico de Rodovias da Universidade Federal de Santa Catarina, que é muito bom também. E uma bibliografia complementar, que é o que está disponível aí para vocês dentro do SIGA 3, tá? Então tem várias bibliografias aí, do Carlos Pimenta, do Habitante, do Albano, vários recursos online aí que vocês têm para poder estar consultando. Ok? Então era isso aí que eu queria tá passando para vocês, tá? Como parte aí introdutória do nosso curso, tá ok? Então qualquer dúvida vocês podem me mandar, como eu falei, e-mail, tá? Pode me mandar o WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estarei aí com a disponibilidade para estar esclarecendo qualquer tipo de dúvida, ok? No mais, as nossas aulas, né, vão ser gravadas, qualquer dúvida também nas gravações, vocês podem, conforme eu coloquei no planejamento, entrar em contato para a gente estar esclarecendo aí, tá ok? E qualquer sugestão sobre essas aulas remotas também é bem-vindo. No mais, vocês podem contar comigo aí e que tenhamos um bom curso aí nessa nova etapa. Até!